Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é professor Rickey Félix. E hoje nós vamos estudar somente o conceito de conjunto de domínio. Vamos estudar alguns detalhes que não foram trabalhados na aula passada. E eu só peço uma coisa, se inscreva no canal e ajude esse canal a ganhar um pouco mais de popularidade. Vamos lá, bora estudar. Estudo do domínio de uma função. A partir dessa aula, nós vamos fazer alguns exemplos específicos sobre domínio de uma função. Na aula passada, nós estudamos de uma forma genérica domínio, contradomínio e o conjunto imagem. Então vamos ao primeiro caso. Qual o domínio da função fx é igual a 2x menos 5? Bom, pessoal, esta representa uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau nada mais é do que uma reta, né? Com uma determinada inclinação, uma reta assim, ó. Aqui nós temos eixo x e eixo y. Se a gente parar para pensar, qualquer valor de eixo x é aceitável no conjunto domínio desta função. Lembrando que domínio é o campo de definição ou campo de existência desta função. Nós vimos isso na aula passada, certo? Então, neste caso aqui, ó, eu representei esse gráfico só para a gente observar, relembrar esse conceito. Mas não é necessário, tá? O domínio, neste caso, é todos os valores de x pertencente ao conjunto dos números reais, certo? Vamos ao segundo caso. Dada a função f de x é igual a 2x menos 5, é a mesma equação do exemplo anterior, com x menor ou igual a 10 e maior ou igual a 1. Qual o domínio desta função? Bom, neste caso, o próprio enunciado já fez uma limitação, né? Ele já colocou uma restrição. Se já colocou uma restrição, o domínio é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x seja menor ou igual a 10 e maior igual a 1, certo? Ele só não é igual a esse exemplo, né, que é a mesma equação, porque o enunciado colocou uma limitação no valor do domínio, no valor do x. Terceiro caso, dada a função f de x, 2x menos 3 dividido por x menos 2. Bom, esse x menos 2 aqui, ó, é o que? É o denominador, é o que está embaixo da fração. Então, esse denominador, ele não pode assumir o valor de zero. Por que que não pode? Porque não existe divisão por zero. Não existe divisão por zero. Então, você tem que lembrar isso na sua prova. O denominador nunca pode assumir o valor de zero. E o x menos 2, todo x menos 2 é o denominador desta fração. Então, já que eu coloquei aqui, ó, que esse denominador não pode ser igual a zero, então vamos achar o valor do x. Então, esse denominador não pode assumir o valor de quê? De 2. Então, o x não pode assumir o valor de 2, certo? Então, o domínio desta função é x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x seja diferente de 2. Está aqui, tá? Tá aqui o domínio nesse terceiro caso. X diferente de 2. Denominador diferente de 0. Quarto caso desta função. Quarto caso de domínio. Dada a função f de x igual a x menos 2, qual o domínio desta função? Bom, olha, esse aqui é um radical e o x menos 2 é o radicando. Presta atenção, é uma raiz de índice par, né? Uma raiz quadrada, neste caso, uma raiz quadrada. O radicando não pode assumir o valor de quê? O valor negativo. Então, esse radicando, que é o x menos 2, ele tem que ser maior que zero. Maior ou igual a zero, tá? Ele pode ser zero? Sim. Ele só não pode ser negativo. Então, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, vamos lá. X menos 2, se ele é maior que igual a zero, passando 2 para lá, nós temos que ele tem que ser maior que 2. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais, tal que x seja maior ou igual a 2,
Certinho? Belezinha? Vamos para o quinto caso, tá? Dada a função f de x igual a 5x mais 3, qual o domínio desta função? 5x mais 3 dividido por x ao quadrado menos 16. Bom, tá meio feio aqui, tá meio esquisito, né? Mas não precisa se assustar. A única coisa que você tem que pensar é o denominador. Em cima pode ser negativo, positivo, fração, racional, qualquer número. Agora embaixo, que é o denominador, é o mesmo caso aqui, ó. É o denominador. Opa, cadê o caso? Aqui, ó, o denominador. Então, esse denominador, ele não pode assumir o valor de zero. Então, ele tem que ser diferente de zero. Então, x ao quadrado tem que ser diferente de 16. Extraindo a raiz do x, nós vamos obter dois valores, né? O x tem que ser diferente de 4 e x diferente de menos 4, certo? São dois valores que esse denominador, que esse x não pode obter, que é o 4 e menos 4. Então, qual o domínio desta função? O domínio desta função é x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x seja diferente de menos 4 e x diferente de 4. Beleza? Eu vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo com alguns detalhes a mais sobre domínio de uma função. Então, até a próxima. Fique com Deus. Tchau.